Então, partindo pro penúltimo bloco nosso aqui, né? Como se nada tivesse acontecido, né, Felipe? Não aconteceu nada. Absolutamente nada. Agora a gente vai abordar alguns dos grandes arcos que aconteceram durante a série, né? Porque, assim, uma série como Doctor Who já teve várias fases. Então, houveram diversos momentos onde a série teve um descobrimento próprio da própria identidade, que passou no caminhão de novo. Meu Deus do céu, tá foda. Então a gente teve vários momentos de arcos da série, onde a série se redescobriu, se reinventou, se elevou através de grandes tramas. Essas tramas que são as mais importantes, né? As mais proeminentes, que são espalhadas através das eras dos doutores, né? E a gente vai começar aqui com o que é o primeiríssimo, né? O primeiríssimo arco. Acho que toda série começa com um arco como esse, que é a evolução pessoal do primeiro doutor, né? O primeiro doutor teve esse arco. Ele começou lá no começo, que ele tinha uma personalidade própria lá, que ele era de um jeito, só que ele era uma personalidade muito desumana, né? Muito desprendida da noção de humanidade. Que era uma personagem muito egoísta, muito centrada, né? Que era muito focada no ego dele. E isso vai amolecendo o tempo. E que vai evoluindo através da primeira, da segunda temporada da série. E eu, pessoalmente, gosto muito desse arco. Porque a figura do doutor evolui, certo? Virou o doutor que a gente conhece atualmente. Que é um doutor mais aventureiro, mais compassivo, por assim dizer. Mais sensível e que começou a criar uma conexão maior com as outras pessoas. E na série como um todo, acho que esse arco reflete muito em como os outros doutores se comportam, né? Qual que é a história deles, né? Eu concordo perfeitamente com o que o Lucas falou. E o primeiro doutor é essa grande gênese do personagem que vai gerar os doutores lá na frente. Aqui a gente vê o primeiro arco de personagem que você vai desenvolver o protagonista da série. E desde aqui do começo a gente vê que essa série ela é bem focada em desenvolver esse personagem. Você começa lá com um velhinho mais rabugento, tão rabugento que originalmente ele seria mais rabugento ainda. Mas cortaram essa versão do piloto que acharam que ficou sombria demais pra época, né? O Sidney Newman meteu a faca, cara. Cortando. Eu concordo que o primeiro doutor é um personagem que ele evolui muito, ele cresce muito com as suas temporadas. E se você vê o final dele, ele já tá com um elenco totalmente diferente do que começou a série. Não tem mais a Susan, não tem mais a Bárbara, nem o Ian. Tá com o Ben e com a Polly e ele trata ele super bem, super normal, embora de começo não tenha sido a ideia dele viajar com eles. Você vê que ele tá bem mais doce, bem mais tranquilo. Continua assim com seu aspecto de velho ranzinza do espaço sideral, que é mais inteligente que todo mundo. There you are, young man. What do you think of that now, eh? A Viking helmet. Maybe. What do you mean, maybe? What do you think it is, a space helmet for a cow? Mesmo assim, já cria aquela identidade de ser alguém que vai chegar lá pra salvar as pessoas. É engraçado você comentar isso, porque eu acho que Dalek's Master Plan, né? Que é a história lá do primeiro doutor, grandíssima história, é a primeira vez que a gente vê o doutor como uma figura heróica de verdade, né? Como o herói, né, que a gente tá acostumado a acompanhar, que a gente tá acostumado a ver, assim, partindo pra série nova. Indo pro próximo! Esse aqui é interessante, porque são dois arcos em um da Grande Inteligência, que envolve também a criação da Unity. A Grande Inteligência, pra quem assistiu a série nova, né, principalmente pra quem assistiu a 7ª temporada, já tem uma noção de quem é a Grande Inteligência. Que foi lá, né? Foi o grande vilão dos 50 anos de Doctor Who, pelo menos parcialmente. E aqui a gente tá já nos 60 anos. E isso por si só quer dizer que a 7ª temporada tem 10 anos e eu não gosto de pensar nisso. E lá, como aqui, né? Que lá onde surgiu a Grande Inteligência é essa consciência cósmica, esse ser incorpóreo que tem como objetivo adquirir uma forma física, consumir a mente das pessoas, né? É meio que uma coisa quase que Lovecraftiana. Recentemente eu assisti a animação de Os Abomináveis Homens das Neves, certo? The Abominables, nome, com o meu irmão. E lá a gente viu como que funciona a Grande Inteligência. Mostra lá que o líder do monastério, o Padmasambhava, projetou a mente dele entre as estrelas e achou esse mal profundo. E quando ela tá tomando a montanha lá e abre a piramidezinha, ela começa a se espalhar assim como se fosse uma teia, né?
Tanto que a segunda história da Grande Inteligência faz essa comparação, né? Tá no nome, Teia do Medo. E foi em Name of the Doctor, que foi a última aparição dela, né? Que eu acho que foi a aparição mais bombástica dela. Que eu acho que foi o ápice da malevolência da Grande Inteligência. Por si só é legal como a história dela, o movimento dela, é o que gera a Unity, né? E pra quem não sabe, a Unity é a Força-Tarefa de Inteligência Unificada. Seria isso uma tradução mais próxima do original. É a divisão militar da ONU que protege o mundo de tudo que é estranho. Seja o que for, né? Eles estão lá protegendo o mundo de todas as ameaças. E ela chega lá no arco onde a gente conhece o nosso saudoso Alistair Gordon Lethbridge Stewart, o nosso queridíssimo brigadeiro, que é basicamente um dos personagens mais importantes da história de Doctor Who, né? Primeiramente temos ele se apresentando como coronel do exército britânico na sua primeira história. Depois que ele foi se tornar o brigadeiro, que é como as pessoas normalmente conhecem ele. E daí ele faz esse salto para essa figura que passa a ser um aliado recorrente da série e tudo mais. Que é bem irônico do personagem do brigadeiro, né? Já que ele é o encarregado de lidar com esses eventos estranhos sobrenaturais. E ele mesmo é muito cético quanto a isso. Sim, exato. Acho que é justamente pelo brigadeiro ser cético que ele é tão lembrado. Ele sempre trata as situações com frieza e não deixa o desespero tomar ele. Eu amo brigadeiro, né? É incrível. Tu tá maluco? Respeita o moço, ó, patente alta da aula é bigode grosso. Então toda essa história, né, de como a Grande Inteligência deu espaço para a história do brigadeiro, para depois destrinchar com a história da Unity, né? Legal que a gente vê esse aspecto progressivo da história, né? Os produtores começam com uma ideia ali, sem muita pretensão, para aparecer num arco. O público aprova e eles trazem esses personagens de volta. Então é como se fosse mesmo uma construção linear das coisas. Ok, falamos da Unity e tudo mais, né? As tramas que estamos abordando em ordem cronológica nos levam à próxima. E a Unity foi criada antes do que aconteceu com o Doutor, uma coisa muito curiosa, que foi o exílio na Terra. He will be sent to Earth in the 20th century, and will remain there for as long as we deem proper. And for that period, the secret of the TARDIS will be taken from you. E nessa época ele ficava aqui, né, ajudando a Terra, se protegeu de ameaças localmente. E é interessante como, assim, existem várias ameaças que são próprias da Terra, né? São, assim, coisa que tá acontecendo na Terra e é isso aí. E foi nessa era que começou essa figura de que, eu sou um grande herói, eu sou uma lenda da Terra, os humanos me amam. Foi aqui que começou. Então, essa foi uma daqueles casos que você comentou de histórias que surgiram sem muita pretensão, certo? Onde os caras simplesmente chegaram e ficou, cara, a gente tá colocando o doutor aqui, né, na Terra, preso na Terra, porque a gente simplesmente tá sem orçamento. É daqui da onde as maiores partes das menções do doutor sobre, a Terra é o meu segundo lar, ou é o meu lar, por assim dizer, né? É aqui que eu estive em casa quando eu precisei. Veio dessa época, certo? Foi aqui também que a gente explorou linhas do tempo alternativas, universos alternativos, que é onde a gente tem uma das minhas histórias preferidas, né? Que é o arco Inferno, certo? Que tem vários pontos da história, da trama, que eu fico super chocado porque é uma história super moderna. Isso significa que não mudou nada em 50 anos, infelizmente. E através disso, desse caráter mais político, né? Mais voltado à sociedade. A gente não pode esquecer também de falar do doutor dessa época, né? Que é o Jon Pertwee, o terceiro doutor. Ele luta, ele ajuda a Unity como conselheiro científico. Como é que fala? Ele tem músculos e tem cabeça, né? É o Venusian Karate em cima do inimigo. E na outra hora é o nosso cientista. Ou seja, ele dialoga, né? Ele costuma procurar uma solução pacífica, né? Mesmo sendo ele o doutor que sai na mão. Mas ele é o... Ele transmite confiança, segurança. Sim, exatamente. Ele é um cara que é cheio de retidão. Ele procura fazer o que é certo e é uma bússola moral surreal. Nesse quesito, você não pode ficar julgando muito a qualidade dele, porque ele basicamente definiu o que é ser o doutor modernamente. Agora partindo pro quarto arco, né? Que é uma série de arcos da série clássica, né? No caso, uma série de seriais. Acho que esse que é o termo correto, né? Que é uma série de histórias concorrentes que começa a partir de Genesis of the Daleks, certo? A gênese dos Daleks, a história de como eles surgiram, de onde eles vieram, né? Por que eles fazem o que fazem.
E é nessa história onde a gente conhece o Davros, que é o criador dele, certo? A partir dessa história a gente tem uma linha que a gente descobre da onde eles surgiram e pra onde eles vão a partir das histórias que nós já conhecemos até aquele ponto. Dando margem pra mostrar como o Davros irá eventualmente retornar, certo? Nos arcos mais pra frente. Que assim, né? É uma série de viagem no tempo, gente. Quebre a cabeça aí, vocês vão entender a cronologia maluca dessa história. Então, a partir do Quarto Doutor, toda a história dos Daleks é uma história do Davros também, certo? Durante a série clássica. Ou seja, o Davros andou de mãozinha dada com os Daleks por mais de uma década. Ele foi, né, desde Gênesis até ter seu fim parcial, com o sétimo Doutor, né, em Remembrance of the Daleks. A gente sempre teve na série clássica esse burburinho de que os Daleks foram criados numa guerra nuclear, que eles eram mutantes. E inclusive na série clássica aparecia a gente do planeta deles, os Taus e os Kaleds. E aqui a gente vê realmente o que foi que aconteceu para que os Kaleds virassem os Daleks. Sim, imagine que Skaro era a Alemanha, que os Kaleds eram os arianos supremacistas do Terceiro Reich e os Taus eram basicamente os judeus. Ok, essa pode não ter sido a primeira vez que uma temporada da série clássica tem uma trama só serializada em várias partes, mas é a primeira que é basicamente uma história só, completamente serializada, a mesma história do começo ao fim. É basicamente uma temporada de flashback. Não tem nas séries os episódios de flashback. Então, daqui é uma temporada de flashback. A gente tá, é claro, falando de The Trial of a Time Lord, certo? E ela trata agora do sexto Doutor sendo levado a julgamento. O Doutor sempre teve esse antagonismo com os Senhores do Tempo, né, na série clássica. Uma coisa que não acontece na série nova, porque, né, não tem muita oportunidade, eles não estão lá a maior parte do tempo. Mas é bom lembrar, os Senhores do Tempo são antagonistas, gente, né? Eles são, nas histórias que eles aparecem, basicamente vilões. Eles são gente ruim, né? São um tipo de gente que é mostrada como burocrata chato, que não liga pro sofrimento alheio, egoístas, egocêntricos. Então, assim, pra quem conhece o personagem do Doutor, isso é basicamente o oposto de quem ele é, certo? E a gente tem aqui, em O Julgamento de O Senhor do Tempo, os Senhores do Tempo antagonizando o Doutor uma temporada inteira. É, Doutor, né? Eles chegam pra ele falando lá no começo: a gente deixou você ficar rondando aí pelo tempo e espaço por tempo demais, e agora nós iremos julgar o que você fez, certo? E uma das coisas legais a respeito dessa história, né, que nessa história, assim como em várias outras, a gente começa a ver como que a sociedade dos Senhores do Tempo funcionam. Para ser preciso, como que o sistema judiciário deles funciona, né, como que funciona, quais são os cargos. E a gente não se aprofunda muito especificamente nisso, mas é legal pra gente ver como que funciona, né, os detalhes, assim, né, ter um agarre, assim, uma noção de como que funciona, né, do governo dos Senhores do Tempo, que a gente já teve uma noção em algumas outras histórias, mas aqui fica um pouco mais claro como funciona, certo? A gente tem o tribunal lá avaliando o doutor, a gente tem os papéis de poder dentro do tribunal, a gente tem o conselho, que é como se fosse o júri, a gente tem a figura de poder dentro do tribunal, que, qual que é o nome dela mesmo? LG. Alô, você conferiu? LG. É Inquisidora mesmo? Alô, tá me escutando? Alô? Alô? É o que acontece por andar comprando porcaria de segunda mão? Não mais nada! Ouro! A gente tem, né, a Inquisidora Darkel, que é a juíza, basicamente, do Conselho do Tribunal de Gallifrey. A gente tem o júri, como eu falei, que é o Alto Conselho, né, o Tribunal dos Senhores do Tempo. E a gente tem o Promotor de Justiça, que representa os interesses do Estado, né, que no nome de casa a gente tem o povo contra tal pessoa, a gente tem o Promotor de Justiça representando o povo. Que nesse caso, na Sociedade dos Senhores do Tempo, qual que é o nome desse cargo? É Valeyard. Certo? Não só evidencia a estrutura corrupta, sombria da Sociedade dos Senhores do Tempo, que como ele, por si só, é uma versão corrompida do próprio Doutor, que virou a casaca, né, do mal, que quer conquistar o universo, assim como também quer apagar o Doutor da existência. E assim, é bem interessante como eles abordam alguns cantos da história, né, da lore de Doctor Who, em que eles reproduzem alguns clichês, algumas takes antigos da série, mas com uma ideia nova, com um take novo, por assim dizer. E assim, eu gosto da temporada, certo? Eu particularmente curto muito ela, mas não porque ela é excelente, muito pelo contrário, ela mais tropeça do que qualquer outra coisa. Mas eu gosto, aprecio a intenção e aprecio mitos que ela adicionou
pra história da série. Eu também gosto muito dessa temporada, mas eu acho que a introdução da Mel é muito confusa. A gente vê ela sendo uma companheira do doutor e ela tá dentro do julgamento. Isso que é mais esquisito, né? Como os Senhores do Tempo têm a habilidade de viajar no tempo, obviamente, a gente vê uma história do futuro do Sexto Doutor, que não tinha acontecido pra ele ainda. Só que ainda fica estranho porque a Mel, ela interage com o doutor normalmente. O doutor nem pergunta muito, ele só aceita. Enfim, agora a gente tá partindo, a gente tá começando a entrar em território polêmico. Igual a... Mamilo! Andrew Cartmel era um escritor né, ele era um dos responsáveis por organizar os roteiros da Era do Sétimo Doutor, certo? E como a gente comentou aqui várias vezes, o mitos da série se expandiu muito, a gente acabou conhecendo muito sobre o Doutor em si. Então o Cartmel olhou pra isso e tipo, eu quero que o mito de Doctor Who volte a ter esse ar de eu estou me segurando as pontas o tempo todo porque eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo, eu quero mistério de volta. Mas, por favor, não caçoem dele. Que é o famigerado plano Mestre Cartmel, certo, né? Que é aquela tentativa de trazer uma vibe mais sombria e trazer aquela vibe misteriosa pra série de volta, né? Porque, como a gente comentou aqui várias vezes, essa trama, ela teve muitos momentos muito chocantes e muitas tramas que, né, seriam amplamente abordadas no futuro, tanto no universo expandido, quanto mais recentemente. Mas a parte do mais recente vai deixar pra depois. Agora não! Mesmo, né, nessa versão mais moderna que a gente teve dessa história, eles nunca chegaram no ponto final de concretizar a linha narrativa pra onde essa história tava indo. Eu sempre preferi a ideia do Doutor ser só mais um Senhor do Tempo comum, que não teve nenhuma herança genética dos fundadores de Gallifrey, e que eu acho que é um plot muito batido esse negócio do personagem central ser o escolhido. E o Cartmel tentou fazer esse plot de volta, né, nos livros da série. Ele escreveu aquele famoso livro Long Barrel, que tentava explicar que os Senhores do Tempo tinham máquinas para produzir crianças ao invés de... Bom, você sabe, né? Olha só, garoto, quando duas constelações se amam muito, elas... E de novo, se a ideia era trazer um mistério pra série, por que você me escreve um livro explicando todo o passado do Doutor em Gallifrey, sabe? Não faz muito sentido. É verdade, é verdade. Agora a gente tá entrando no território da série nova, né? É aqui que, né, o povo vai ficar, né? Agora eu conheço essa história, né? A Guerra do Tempo, né? Ela foi criada ali como um tapa-buraco pro que aconteceu entre o fim da série clássica e o começo da série nova, né? Serviu ali como um pontapé inicial para começar a trama da série nova. Inicialmente era para ser um soft reboot, mas daí funcionava como só um revival mesmo, e eles foram isso. E não, ponto, certo? A Guerra do Tempo é a trama que iniciou a série nova, foi abordada desde o literal segundo episódio da série nova, eu diria até o final da 9ª temporada, que é quando ele realmente tem um fechamento para isso. Mas, né, do que se trata, né, a Guerra do Tempo, certo? Ela é livremente baseada numa trama dos livros de Doctor Who, certo? Uma que chama Guerra no Paraíso. Você ouve menções na série falando que a última grande Guerra do Tempo, essa aqui foi a primeira. Então, assim, ela apresenta pra gente uma guerra destrutiva entre os Senhores do Tempo e os Daleks, certo? Meio que a primeira guerra, a guerra pra acabar com todas as guerras, foi uma coisa assim, é uma luta pela supremacia de todo tempo e espaço e tal. Essa guerra foi tão pesada, tão massiva, que ela resultou em uma catástrofe de proporções cósmicas. O que isso quer dizer, certo? Isso afetou o tempo, isso afetou o tecido da realidade, isso afetou as estrelas e tudo mais. Muitos mundos foram destruídos, muitos mundos que a gente tinha visto na série clássica. Esse, né, arco, né, pra mim, é a fonte dos maiores acertos, dos maiores erros da série nova, pelo menos durante a primeira fase, que é a época do Russell T. Davies, é a época do Moffat. Ela é fonte de episódios como Dalek. O episódio, né, tem um episódio da primeira temporada que chama Dalek, que é a introdução dos Daleks na série nova, assim. Nós conhecemos os Daleks, né, pro público novo do Revival através desse episódio. E também tem muitos maneirismos chatos que acontecem muito durante a série nova por causa da Guerra do Tempo, que são a maioria das histórias dos Daleks. Ironicamente, parece que todos os vilões que o Doutor enfrenta em especial tem a ver com a Guerra do Tempo. Sei lá, por exemplo, os Gelt. Eu acho legal a ideia dos Gelt, que são os fantasminhas lá de Unquiet Dead.
eles serem vítimas colaterais da Guerra do Tempo, mas assim, não precisava. É uma coisa que ficou batido, né? Várias raças. Você pega lá, até no especial de 50 anos dos Argos, não, porque o planeta natal dos Argos caiu nos primeiros dias da Guerra do Tempo. Você fica tipo, ai, de novo isso. Entendeu? Na primeira temporada isso era mais forte. Podia ter sido mais, né? Ai, não, vou fazer aqui, né? Vou a passo de bebê. Não, ele falou, chutou o pau e vai, pô, a gente vai desenvolver isso. É sobre isso que vai se tratar a série no começo. Então tá bom, tá ótimo. Sou muito grato por essa trama e eu achei ela um ótimo artifício da gente começar a série de novo, mas sem ter que rebootar o que já estava feito. Porque, querendo ou não, foram anos e anos de história construída na série clássica com vários doutores, não teria por que a gente resetar a série bem agora. Então, através da Guerra do Tempo, a gente traz de volta o elemento do mistério, né, que o Cartman tentou trazer, e aqui o Rusty Devil conseguiu bem melhor do que ele, e trouxe essa questão da Guerra do Tempo. Claro que não é um grande mistério no sentido de a gente não saber o que aconteceu, mas mesmo assim, ela é misteriosa. E tanto que por muitos anos a gente nunca soube qual doutor que tinha lutado na Guerra do Tempo. Poderia ser o 8º, poderia ser o 9º, poderia ser um pouco o outro. E não foi nenhum! Que também surgiu por uma treta de bastidor, né? Muitas ideias boas de Doctor Who surgem de tretas de bastidores. Partindo pra penúltima trama? Acho que é a penúltima trama que engloba isso, que é a busca por Gallifrey, certo? Nós acabamos de sair da Guerra do Tempo. Gallifrey foi salva no especial de 50 anos, né? Gallifrey nunca mais cairá, vai acreditando nisso. Gallifrey nunca mais cairá até a próxima vez, como já dizia o nosso saudoso curador. A busca por Gallifrey é como eu gosto de definir, o melhor arco que nunca aconteceu. O Gallifrey salva, era o arco do doutor, do Peter Capaldi, do 12º doutor, né? Correr atrás de encontrá-la, certo? Porque ela está perdida pelo tempo e espaço, o povo não sabia onde ela tinha ido parar e tudo mais. A 8ª temporada já começa com esse plot, né? Você vê a reintrodução do mestre na série, né? Depois de ter sumido lá na 4ª temporada com os Senhores do Tempo, regenerado na Missy. Na verdade, foi mais os Senhores do Tempo que acharam ele do que ele achou os Senhores do Tempo. Exatamente. Inclusive, o arco dos Senhores do Tempo achando ele é um arco pesadinho. O que eles fizeram o doutor passar? Jesus Cristo. Não, cara, é bem coisa que os Senhores do Tempo faziam lá da clássica mesmo. Então, assim, a gente tem os Senhores do Tempo voltando no ápice de de seu antagonismo, né? Diria até que de sua malevolência. E fica nisso, tal. Acabou, achou Gallifrey, é isso, né? Ei, pau no de Gallifrey. Aí a gente volta pro status quo que a gente tinha durante a série clássica. O problema é que depois disso, Gallifrey acabou sendo usado muito como uma ferramenta de plot, né? O famoso plot device. Fizeram todo aquele esquema lá no Day of the Doctor pra salvar o planeta, várias TARDISes. No finalzinho da era do 11º Doutor, né, que é literalmente no próximo episódio, a gente já tem um pequeno resquício de Gallifrey, que é as rachaduras na pele do universo, né? E a Clara pede pros Senhores do Tempo as regenerações pro Doutor poder salvar a galera lá e continuar a própria vida. Gallifrey foi usado só como pano de fundo nessa história, que ele foi usado como um elemento para dar regeneração pro Doutor de novo. E lá na 9ª temporada, que em teoria volta de vez, né? Que a gente vê que Gallifrey se descongelou lá pro futuro do universo e que os Senhores do Tempo estão se virando lá no final do universo. E é isso. A partir daí a gente achou que Gallifrey ia virar um troço mais recorrente na série, né? Ou será que não? A gente achou que agora o Doutor poderia ir lá direto. Que ia aparecer mais vilões Senhores do Tempo, né? A gente da série clássica não apareceu. É agora que nós chegamos no arco mais moderno, certo? Milhões de Ruvias através do mundo vão gritar de agonia e ódio. A criança temporal. Desliga! Vai estabilizar! Está sob controle! Eu dou as ordens aqui! O dinheiro é meu! Muito provavelmente a trama que mais causou rebuliço no fandom de Doctor Who em todos os seus 60 anos. Foi a maior guerra dos fãs contra a própria série. Contra a própria série, entre si mesmos. Ai, cara, foi um jogo no caos, cara, no caos. Por quê? Esse, né, a criança temporal basicamente é uma reciclagem do plano Cartman, certo? Qual que era a ideia do plano Cartman? Não só trazer o mistério de volta pra série, como também atrelar as origens do Doutor pro passado de Gallifrey, pra gênese da civilização dos Senhores do Tempo. E ela é parcialmente concretizada aqui, né? A herança ancestral
do doutor, da doutora nessa época, né? Vem da fundação dos Senhores do Tempo, o fato dela ser, abre e fecha aspas, uma versão reencarnada, por assim dizer, de um dos fundadores dos Senhores do Tempo, que nós não sabemos o nome, mas graças ao plano Cartman, nós afetualmente chamamos de o outro, ou a outra, não sei, né? Eu não vou mentir, assim, eu acho que ela tem muitos altos e baixos, certo? Gostei da mensagem final de que, cara, não, da onde você veio não define quem você é hoje. Por outro lado, você tem momentos como, né, o mestre chegando. You are the timeless child. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Que tipo, não! Tava todo mundo com o orifício anal nas mãos, porque já tinha vazado todo o plot da temporada lá no Reddit. Algum fã infeliz já tinha vazado tudo, né? Então a gente meio que já tava preparado pra lapada seca, porque todo esse tempo a gente já tava vendo que os rumores estavam se concretizando. A gente não tá preparado, sabe? Então, assim, eu acho que essa trama tem que ser encarada com menos credulidade do que as pessoas normalmente encaram. Ela nunca chegou em lugar nenhum. Ela não chegou em lugar nenhum, ela só serviu pra incitar a ira dos fãs. Todos os fãs ficaram com a ira incitada no final. Por quê? Porque, de um lado, você tem essa história do escolhido sendo feita por uma parcela dos fãs que não queria isso de jeito nenhum, e os fãs continuam não gostando. E a gente tem o povo que queria a trama do escolhido, só que ela não foi concluída satisfatoriamente. Então, assim... E a história foi toda mal conduzida, mal estruturada. E eu acho que a intenção do plot foi muito de chocar o telespectador. Tipo, nós temos doutores antes do doutor. É que essa história do doutor ter encarnações antes do primeiro doutor é uma coisa que já tava pairando no fandom há um tempo, né? Desde lá de Brain of Morbius, que o doutor tem uma batalha com o Morbius e tal, e ali aparecem vários doutores. Nunca teve outros indícios além desses rostos de Morbius aparecendo aí. Não esse Morbius! Ah, a gente esqueceu do fato deles destruírem a Gallifrey de novo. Depois de tudo dito e feito, o que Doctor Who é pra nós? Eu venho sendo impactado, eu venho sendo influenciado por essa série. Eu comecei lá em 2012, não vou dizer que desde o primeiro episódio da primeira exibição da Cultura, mas foi durante a primeira exibição da Cultura que eu conheci Doctor Who. Eu tô aí, né? Este ano vai fazer nada mais, nada menos do que 11 anos acompanhando Doctor Who. É basicamente uma série cult, certo? É uma série assim de nicho pro povo britânico inicialmente, mas depois ela se expandiu, ela se tornou uma coisa muito maior, né? Ela sempre teve esse potencial. Tanto que mesmo em obras fora do Reino Unido, você vê referência a Doctor Who. Space Jam, cara, você viu um filme que você viu a sua vida inteira, tipo Space Jam tá lá, tem uma referência ao quarto Doutor. Simpsons, né? O próprio Matt Groening já comentou que é um fanzaço da série. Veio aparecer o quarto Doutor nos episódios de Simpsons, de Futurama. E a Lila, certo? Lila, protagonista de Futurama, ela é baseada, né? A Lila de Futurama é baseada na nossa Lila de Doctor Who, porque era a favorita do Matt Groening. O doutor favorito dele é o quarto Doutor, e a companhia favorita dele é a Lila. Tá nas entrelinhas que as pessoas não necessariamente conhecem, mas da onde tudo o que vem do gênero deriva. Doctor Who também me pegou quando eu era super novo, tinha 8 anos de idade quando eu comecei a ver essa série, e desde então ela vem formando meu caráter. Eu era uma criança nerd que gostava de ficar vendo coisa de super-herói, coisa de navinha, e Doctor Who chegou em muito bom momento. Desde então eu fiquei apaixonado pela série, de pesquisar, de ver vídeo. Nossa, eu passava o dia inteiro no YouTube vendo vídeo de Doctor Who, de regeneração, achava muito maneiro. Faz isso também. Não é daqueles entretenimentos que você assiste de mente vazia e volta pra sua vida. Não, é um negócio que realmente tá lá pra te tocar e pra te mandar boas mensagens. Uma sinopse, faça uma sinopse de Doctor. É um homem, doutor é um homem misterioso que ele vai de planeta em planeta. A gente não sabe de onde ele veio, nem pra onde ele vai. Mas você vê que o coração dele é bom e que ele tá lá sempre pra ajudar as pessoas do jeito que ele pode. Doctor Who é um conto sobre um ser alienígena que transcende todo o tempo e espaço e com suas aventuras inspira pessoas a serem a melhor versão delas mesmas e a batalhar todo tipo de mal que encontram pelo caminho. Assim, todo mundo tem sua febre juvenil no sentido que todo mundo encontra algo pra se espelhar, pra descobrir sua própria identidade, pra se aventurar numa
numa jornada de autodescobrimento, certo? É algo bonito, eu sempre pensei assim. Eu não seria a pessoa que eu sou se não fosse pro Dr. Who. Nem eu. Nossa, seria uma pessoa completamente diferente. Bom, é isso pro nosso Holocron Nerd primeiríssimo, certo? Nós nos despedimos de vocês, galera, através de longínquas estrelas. Aqui é o Lucas vazando na Tardes. Opa, Felipe Hino. E um dia nós voltaremos. Sim, um dia.